Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. Hoje nós vamos receber aqui no nosso podcast literário a escritora Janete Vieira da Silva para conversar com a gente sobre o seu livro chamado A Menina que Viu a Lua. Janete, querida, você está por aí? Sim, presente e com muita honra. Seja muito bem-vinda! Tudo bem? Tudo ótimo. E você, como está? Melhor agora, tendo essa oportunidade de conhecer você e divulgar o seu trabalho, querida. Muito bem-vinda e muito obrigada, tá? Oh, imagina, eu agradeço imensamente. Janete, é sua primeira entrevista em podcast ou você já fez algo do tipo? Em podcast é a primeira, mas eu já concedi uma entrevista para a rádio UFMG Educativa, mais ou menos no mesmo formato. Olha que interessante! Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque foi a primeira entrevista que eu concedi, na verdade. Então, foi aquela emoção, né? O livro estava sendo lançado, era tudo novidade, e depois eu fui me engajando com outras entrevistas em YouTube, depois lives no Instagram, e assim vai acontecendo. Que delícia! Quer dizer, já está experiente no negócio de dar entrevista literária. Isso é muito bom. Divide um pouco a responsabilidade, né? É muito gostoso. É uma delícia mesmo. Eu adoro fazer live. Eu sou suspeita. Eu adoro fazer live. Não é à toa que eu fiz um projeto no Instagram só de live, onde a gente passa aí a conhecer e a divulgar vários escritores. Fazer live é muito bom, né? Conversar sobre livro é muito bom, né? A gente que escreve, a gente adora. Agora já aprende, né? Exatamente. Olha, Janete, eu falo pra caramba, você pode me interromper quando você quiser, tá? Imagina! Me diz uma coisa, você mora atualmente em qual estado brasileiro? Minas Gerais. Ai, meu Deus, o meu coração chega a palpitar aqui, gente. Eu amo Minas, tenho família em Minas Gerais e eu vou confessar um negócio para você. Eu estou enlouquecida para largar o Rio de Janeiro e ir embora para Minas Gerais. Você mora aí em qual lugar de Minas? Eu moro em Belo Horizonte e ouvindo você falar do Rio, me deu uma pontinha de saudade. Já tive a oportunidade de ir 3 vezes. Que maravilha, já conhece a cidade maravilhosa. Quando você voltar, me manda mensagem que se a gente tiver a oportunidade, eu faço questão de conhecer você pessoalmente, tá? Eu vou amar. Pode falar sim. Que maravilha, adoro, gente. Mineiro já ganha meu coração pelo sotaque, pela simpatia. Eu adoro Minas. Você nasceu em Minas, é mineira? Sim, mineirinha da gema, como dizem por aqui. Ai, que delícia. Agora, Janete, me diz uma coisa. Seu livro, eu estou aqui com a sinopse e a capa dele. Me diz uma coisa, seu livro foi publicado de maneira independente ou foi por editora? Ele foi publicado independente com selo de editora. Eu fiz esse trabalho pela editora Adonis, em Americana, São Paulo. Adonis, eu já ouvi falar sobre essa editora. Devo conhecer alguém que publicou, porque esse nome não é estranho. Como é que é publicar por uma editora, mas de maneira independente? Como é que foi esse processo? Quando eu decidi escrever o livro, eu senti no coração que eu precisava colocar a minha ideia para o papel. Eu pensei, eu quero fazer isso de uma forma rápida
porque eu ainda tenho que aprender como fazer. E eu não tinha tanto tempo assim, por causa da minha profissão. Eu trabalhava demais. Então eu resolvi pedir ajuda de quem já sabia, né? Então entrei em contato com a editora Adonis, eu já havia conhecido a proprietária em um curso que eu fiz em São Paulo, e mandei o livro para eles. Eles leram, gostaram da ideia, porque o tipo de publicação tem a ver com eles. Eles são uma editora de livros de público infantil e infanto-juvenil, e para escolas também. E aí a conversa começou, isso em outubro de 2020. E nesse meio tempo, eu fui cuidar de refinar texto, repensar alguns trechos e fase de orçamento, e é aquela loucura, né, para edição. Que tipo de papel que coloca? Você é escritora, você sabe, né, do sofrimento que é colocar um livro, parir o livro, né, vamos dizer assim. E é um processo caro, né, porque é um investimento alto. Mas naquele momento eu pensei, é meu sonho. E eu quero compartilhar isso com as crianças. E nesse meio tempo em que eu pensava em compartilhar minhas experiências de criança com as crianças, eu comecei a pensar, não, eu vou colocar esse livro também para as pessoas de uma forma geral, né? Porque a minha história é de uma criança que lia com o pai do lado, a mãe do lado, a avó. Então eu sempre fui cercada de adultos. E essa interação do adulto com a criança lendo era muito importante para mim. E foi o que me despertou para gostar da literatura e sonhar em ser um dia escritora, ilustradora, que eu amo. Que maravilha! Quer dizer, eu estava vendo aqui dentro da sua sinopse que o livro, ele é bilíngue, é isso mesmo? Isso mesmo. E vem cá, como é que surgiu essa ideia de transformar o seu livro em bilíngue? Como é que foi isso? Eu sempre quis escrever algo que pudesse compartilhar com o mundo. E aí eu pensei, não vai adiantar nada eu publicar o livro em português. E se amanhã eu quiser mandar esse livro para o exterior? Qual vai ser a dificuldade de traduzir isso para outro idioma? Então pensei logo no inglês, que é uma língua universalmente conhecida e muito utilizada, inclusive, nas áreas comerciais, né? E pensei como fazer, mas eu não queria uma tradução que fugisse do sentimento do livro. Eu queria que o mesmo sentimento de amor ou de tristeza fosse passado na língua inglesa. Então eu procurei uma tradutora, a Teresa Godoy, que é excelente, e ela partilha da mesma opinião que eu. A tradução, ela precisa transmitir a emoção do autor para aquele outro idioma, senão o livro perde a força. E eu já tive decepções de ler livros traduzidos e livros no português e fiquei horrorizada de ver a diferença. Era como se fosse uma segunda obra. Então eu tive essa honra de ter a Teresa Godoy como a tradutora do livro. E por que o livro bilíngue, né? E por que o inglês? Porque criança não tem fronteira. Então, a partir do momento que ele ganha o mundo, pronto. A minha mensagem de amor para o mundo está entregue. Que maravilha! Quer dizer, para os autores que estão nos ouvindo, que vão nos ouvir, a gente já tem aí, através da Janete, uma indicação de tradutora, enfim, para quem tem interesse em transformar a sua obra também, o seu próprio livro, num outro idioma. É Teresa Godoy, é isso? O nome dela é Teresa Cristina Godoy Godinho. Muito bem. Vocês procurarem pela internet, provavelmente vão achar o Instagram dela, porque é um excelente investimento. É Teresa Godinho. Mas depois eu posso passar para você tudo certinho, todos os contatos, para você compartilhar com os seguidores. Vamos fazer melhor. Quem tiver interesse nessa baita indicação, qual é o teu Instagram, Janete? O meu é Janete Vieira da Silva Oficial.
Lembrando que o Janete é com TH, não tem E, para vocês me encontrarem, ok? Muito bem. Quem gostou da indicação da tradutora, vai lá no Instagram da Janete, que ela passa para vocês o contato. Melhor ainda, que aí vocês lidam direto com a autora e a autora passa para vocês de maneira prática e objetiva essa baita dica, ou seja, um baita investimento que vale a pena. Verdade. Agora, Janete, me diz uma coisa. Quem é, antes de eu ler aqui a sinopse para inteirar o ouvinte da sua história, se eu estiver falando o nome dela errado ou dele, eu não sei, que eu vou. É ela, tá aqui, ela. Se eu estiver falando o nome dela errado, você me avisa. Qual é o nome dela? É Ray? Qual é o nome dela? O nome dela é Ray, que quer dizer raio em inglês. É um nome feminino em inglês. Muito bem. Quem é a Ray? A Ray é uma menininha muito curiosa, muito emotiva, feliz, alegre, que gosta de partilhar, que gosta de se sentir bem com as pessoas ao redor dela e que parte em busca de aventuras muito legais, descobre seus primeiros passos aventureiros na escola, né? Aquela dúvida de ir para a escola. Todos nós passamos por essa sensação do desconhecido, sair de casa, que é um conforto protegido, para chegar numa escola onde você não conhece as crianças, não conhece a professora. E depois ela se encanta com o mundo da imaginação, porque a escola abre oportunidades para leitura, para viajar nas historinhas que ela amava, né? E numa outra parte, ela embarca também numa aventura muito gostosa, uma aventura mágica com a amiga Lunita, que é a representação da luz da lua, a representação da energia que todos nós, seres humanos, temos em nós, que nos mantém vivos. E essa interação dela com essa energia de luz é que a torna, assim, esse raio de luz. E elas viajam por lugares muito legais. E essas viagens, as reflexões sobre as dores da primeira infância, sobre as observações dela, sobre o que ela achava que era errado, o que ela achava que era legal, tudo isso é dialogado para que o leitor participe da obra e o leitor mergulhe na obra. Porque quem lê o livro percebe que ele tem uma parte que é de uma criança meio filosófica e uma outra parte que envolve um adulto, mas com uma criança interior aflorada. Por que eu fiz isso? Porque eu queria casar o adulto com a criança. A criança, para ela ser elevada em termos de pensamento e reflexão, para um patamar um pouquinho acima da idade. E o adulto, que já perdeu a criança interior, ou que deixou a criança interior adormecer, ele resgatar isso dentro dele para se conectar. E isso acontece com pessoas idosas que se lembram das memórias de infância e que começam a partilhar essas memórias com os familiares. Da mesma forma que as crianças interagem com o livro, questionando, brincando, imaginando, e elas são ansiosas. Eu recebo relatos de leitores: nossa, meu filho está me estressando porque ele quer ler o livro todo de uma vez só e eu quero ler um capítulo por dia. E aí é aquela novidade. É um livro para cada um descobrir a sua maneira, a conexão de amor na família. O que é bom para você? O que te fazia feliz na infância que você pode fazer hoje pelo seu filho e se conectar com ele, independente de celular, independente de computador? Só você e os seus filhos, você com seu neto, você que é cuidador familiar e precisa cuidar de uma pessoa na sua família. Então é isso, o resgate do amor, né? Porque quem seríamos nós sem amor? Que maravilha, gente! Para vocês se interarem aí ainda mais na história. Janete, eu posso ler um trechinho da sinopse do seu livro?
Claro, será uma honra. Muito bem, gente. Eu vou ler aqui para vocês o livro da autora Janete Vieira da Silva, chamado A Menina que Viu a Lua. Baseado em uma história real, este livro bilíngue apresenta de maneira suave e divertida as experiências de uma menininha que sente o mundo de uma forma que os adultos não percebem. Nascida em um dia iluminado, Ray desenvolve uma conexão especial com a luz. Na primeira infância, ela sofre as dores do contato inicial com outras crianças, ainda sem conseguir pronunciar as primeiras palavras. À medida que cresce, a menina vive o perigo na floresta de frutíferas e se diverte muito com as duas irmãs menores. Encantada com a luz da lua, Ray e sua nova amiga, Lunita, refletem sobre os conflitos e sentimentos aflorados nos primeiros anos de vida das crianças. Janete, esse trechinho da sinopse, eu estou com ela aqui toda, vocês vão poder acompanhar a sinopse toda na descrição do episódio. Me diz uma coisa, foi você que embolou essa sinopse? Eu escrevi. Eu senti no coração que eu precisava trazer a emoção para convidar o leitor, que geralmente é o primeiro lugar que as pessoas olham, depois da capa, né? Sim, eu costumo dizer exatamente isso. Duas coisas que vendem imediato o seu livro. Primeiro é a capa. Se você tiver uma capa mega atrativa, mega linda, que chame a atenção, o leitor vai parar para ver a sua capa. E aí depois ele vai ler a sinopse. Se você fizer uma sinopse bem elaborada, convidativa, objetiva e clara, pronto, ele vai comprar o teu livro. Capa e sinopse. As pessoas podem dizer que não, que isso não é verdade, mas eu acredito muito nisso. O leitor se interessa pelo seu livro, pela capa primeiramente e depois pela sinopse. E a sua está extremamente convidativa. Você está de parabéns por ter bolado essa sinopse encantadora. Gratidão. Agora, muito agradecida pelo seu carinho. Me diz uma coisa, já que a gente está falando de capa, e essa capa? Quem é que fez essa capa? Como é que foi a produção da capa do seu livro, Janete? Bom, eu assino as ilustrações do livro, inclusive a capa. Essa ilustração foi um momento que eu estava inspirada para fazer a Ray. Eu pensava nela como uma garotinha assim bem iluminada. Então quando eu esqueci de dizer para vocês quem é a Ray, na verdade. A Ray sou eu, pequenininha. Ela é meu alter ego. Foi uma forma que eu encontrei de partilhar essas minhas emoções, né, por meio dos desenhos. E eu queria trazer essa luz, né, incrível, esse sentimento que aflora. Quando ela fecha os olhos e ela põe as mãozinhas sobre o coração. Eu fazia isso quando era criança e eu ainda faço. É uma forma de conectar comigo mesma. Então, essa conexão, ela abre o intelecto, ela aguça a intuição e ela me acalma. Então, quando eu estou em momentos assim, vamos dizer, de turbulência, eu fecho os olhos, coloco as mãozinhas sobre o peito e me conecto. E aí sim, eu volto para frente. Então eu queria que vocês sentissem, né, os leitores, essa emoção da Ray. A Ray é exatamente assim. E sabe? Pode falar. Foi isso, né? Essa paixão assim pela ilustração que eu quis transbordar para vocês. Vocês vão poder ver essa capa, gente, no episódio do podcast lá no canal do YouTube do Livro Não Me Livro. A capa aparentemente é uma criança com os cachinhos dela, ela tá com os olhos fechados,
a mãozinha dela tá sobre o peito e ela tá emanando uma energia ali, uma coisa atrás, a gente consegue ver esse azul, provavelmente com giz de cera, lindíssimo. Então, assim, passa uma paz essa capa, pelos traços, pelo sorriso. Essa capa tá original, sensacional. Eu gostei muito dessa capa. E olha, que as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem a fixação que eu tenho por capa de livro. E quando eu vejo uma capa muito bem feita e original, não tem como passar batido, né, gente? Agora, ô Janete, você falou dessa energia, dessa centralização, de você colocar as mãos. Isso tudo tem uma mensagem subliminar. Aqui na capa, como eu estou vendo, existe exatamente aonde a nossa personagem está colocando a mão, existe um chakras. Talvez isso na realidade, na vida real com você consiga se centrar quando você faz esse gesto, quando você emana essa energia, porque você entra em contato com os seus chakras. Eu não sei se você acredita em chakras, em alinhamento, mas a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a sua capa foi exatamente essa, a conexão com você mesma através desses chakras que a gente tem aí, trabalha constantemente para alinhar. Essa foi a minha impressão. Se eu estiver viajando muito, você me avisa. Não, está não. E foi a primeira pessoa que percebeu isso. Eu não sou entendida em chakras, tá? Eu acredito sim numa energia criadora fantástica. Inclusive, algumas pessoas até dizem: mas o seu livro tem um fundo religioso. Eu digo: não, ele não tem. A minha experiência da minha fé, ela é até mencionada no livro, mas a forma como o texto é trabalhado, a forma como a ilustração foi pensada, é para que ela abranja qualquer pessoa, inclusive aqueles que não acreditam, que não sentem, que pensam de outra forma. Porque eu tenho amigos, eu sempre fui criada na diversidade. Quando eu falo diversidade, não é a diversidade que se fala hoje de encaixar cada um no seu quadrado, não. Era a diversidade de olhar para o outro enquanto ser. Eu tinha coleguinhas árabes, coleguinhas judeus, coleguinhas espíritas, coleguinhas negros, brancos, japoneses. Era uma mistura. Criança com paralisia, criança que não enxergava, criança que faltava braço. A gente brincava como se nada no mundo importasse. Éramos amigos. E hoje as pessoas têm uma necessidade de ficar se separando, se intitulando, rotulando. Para quê? Descomplica. Né? As crianças que têm autismo, por exemplo, elas têm o jeitinho delas e com o tempo elas vão conseguir se conectar. E as pessoas ficam rotulando. Já desse uma pessoa falou comigo que o filho tinha essa condição, né? Eu falei, para mim ele é normal. Aí ela falou assim, mas claro que ele é, porque ele vai se conectar no tempo dele. A gente não pode forçar a criança a se comunicar. Eu, quando era pequenininha, eu era tão centrada em mim que eu ficava ali horas pensando, flutuando. Gente, eu meditava sem saber. Às vezes a pessoa vinha me chamar, eu estava flutuando na luz branca, sem saber, porque eu ficava tão tranquila, que eu ia desacelerando, e de repente eu caía num mundo de luz que eu achava o máximo, que eu não entendia que era aquilo, e curtindo naquela luzinha branca, de repente alguém me tirava de lá, era como se estourasse uma bolha. Sim, eu costumo dizer que a paz vem de dentro. A meditação, ela tem esse poder de teletransportar a gente, de mudar a nossa essência. Por isso que é tão importante a meditação desde muito nova. Eu vejo essa sua experiência, né, como uma forma de meditação. Você estava falando ainda agora sobre essa diversidade. Eu acompanhei pelas redes sociais um experimento onde colocavam
uma criança, dois meninos, uma criança branca e uma criança negra. E aquelas crianças brincavam mutuamente como se não houvesse nenhum tipo de interferência. E aí o experimento dizia o seguinte, aí mudavam, né? A criança autista com a deficiente, ou a criança negra com a criança branca, a deficiente visual, auditivo. E o experimento dizia o seguinte, não existe criança, a criança não nasce preconceituosa. A diversidade, ela é como um todo. A criança não nasce preconceituosa, racista, intolerante. Isso vem ao longo dentro de uma construção da sociedade familiar, enfim. Eu acredito muito que a formação de um adolescente, de um jovem, de um adulto se dá exatamente pela forma que ele é criado, como ensinam a ele a lidar com a diversidade. E, cara, a sua experiência de você estar falando como você lidava com isso quando era mais nova é incrível. Hoje a gente não tem essa conscientização. Hoje não existe essa, não, meu filho vai... Não, eles separam mesmo, e eu acho isso um pecado, porque criança não nasce preconceituosa, não nasce intolerante, ela se transforma ou ela é moldada a ignorar a diversidade. Então é muito importante esse ponto que você puxou. Pelo menos eu penso assim, tá, Janete? Eu, Monique, penso assim. Não sei os outros. Agora, Concordo. O mundo é um lugar para a gente partilhar. Nosso tempo aqui é tão curto. Vou perder tempo brigando. Se amanhã eu fechar os olhos, o que eu fiz? Só briguei? Exatamente. A ideia é essa. Muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso, que é uma pena. Agora me diz uma coisa, Janete, você levou quanto tempo para escrever o seu livro? Eu iniciei em 2018, quando eu percebi que essa história estava dentro da minha mente, meio bloqueada. Então fiz um curso relacionado ao autoconhecimento, fui procurar melhorar, porque eu era professora universitária, e arquiteto vive com a cabeça pipocando de ideia, né? Então, a gente não para quieto um minuto. E eu queria uma pessoa melhor, lecionar melhor. E eu pensava que o problema era eu, né? E meus alunos eram, assim, às vezes muito infantis, às vezes muito sérios. Eu tinha alunos que pareciam que eles estavam, assim, já no final da vida. Outros eram bebezões. Eu tinha que até colocar de castigo, literalmente, porque senão eu não conseguia dar aula. Uma coisa louca. E a minha infância era feliz demais, né? Eu tinha, as minhas irmãs e a gente tinha uma parede na área de serviço que era pra gente rabiscar, pintar, colorir. Por quê? Porque na hora que quisesse era só lavar a parede, acabou. Tá bem. E hoje, se você deixa a criança, ela vai e faz um risco na parede, o céu cai, né? Os pais ficam loucos, aquela confusão. E então tínhamos também a nossa parede de pregar nossos super-heróis, nossas bonecas, era a nossa parede. Papai deixava, era uma, ele falava, só essa, mais nenhuma. E aí essa liberdade de brincar no quintal, de pregar as nossas bonecas, nossos heróis, né, o super-homem, o Mickey, e nós fazíamos a nossa decoração do quarto. Isso tudo era muito desconexo. Porque eu, com uma liberdade de infância, criatividade de montão, vou usar assim no popular mesmo, né? Eu acho que aqui estamos entre amigos, e os alunos com aqueles problemas. Eu sentia aluno com carência de mãe, aluno que não se comunicava, aluno que se sentia diminuído perto dos outros. Eu tinha que fazer um trabalho com eles. Não, você não é pior do que os outros, não. Você tem seu tempo para aprender e tal. Então, isso começou a me incomodar. Então, em 2018, quando eu fiz esse curso para buscar o autoconhecimento, achando que o problema estava em mim, na verdade não era,
eu percebi, gente, a infância, tudo começa na infância. Se eu posso contribuir com as minhas experiências para deixar o futuro dessas pessoas melhor, por que não? E aí, em 2018, eu fiz um esboço do livro, já separei algumas folhas coloridas, né? A pessoa fala para mim assim, não sei como é que eu vou escrever um livro, tá aí a dica. Pega umas folhas coloridas e denomina capítulo, cada cor é um capítulo. E fui escrevendo a ideia de cada capítulo com uma sequência cronológica, mas não maçante, porque o objetivo não era fazer uma cronologia dessas de bibliografia muito completa, né? Nem de autobiografia. Eu queria colocar uma cronologia, porque a história tem início, meio e talvez um fim, né? Porque quem gosta de literatura, alguns livros eles terminam e outros abrem janelas. O meu eu fiz para abrir uma janela de conexão. E aí fiz esse esquema e trabalhava dando aula, aquela correria. O livro ficou guardado lá e foi ótimo, porque quando você escreve seu livro com as ideias principais e você guarda ele um tempo, você deixa ele maturando, né? Ele vai amadurecendo. Quando você pega de novo, você lê com outros olhos. E aí, em 2020, eu já estava angustiada, porque eu precisava terminar o livro. Eu falei, não, é um trabalho que eu comecei, é importante, é meu sonho. E foi a oportunidade de fazer o meu trabalho de ilustração, porque todos os capítulos do livro são ilustrados. Cada capítulo tem a ilustração que descreve de uma forma mais completa que possível aquele capítulo. Porque eu queria também que as crianças que não estão em idade de letramento, né, elas ainda não leem, que elas pudessem contar as historinhas vendo o livro. Então, esse período de 2018 a 2020, né, foram 2 anos, foi meio que um laboratório. Eu ia observando meus alunos, ia lembrando as minhas memórias, pensando o que batia, o que não batia, essas diferenças. E é assim, é um processo criativo. Sim. Você vai refletindo, carrega um bloquinho, vai para a cozinha, tem uma inspiração, anota. Esse processo de escrita é muito interessante, né? Até livro para usar no banheiro, que a gente escreve debaixo d'água. Alguém me falou que consegue ter no seu banheiro, porque algumas pessoas têm inspiração na hora que vão pro chuveiro. Eu tenho um negócio com água absurdo, então quando eu entro para tomar banho, a minha cabeça borbulha. Às vezes eu não tenho ideia de como vai ser o próximo capítulo. E aí eu entro para tomar banho, eu saio do chuveiro, saio do banho já com a ideia toda bolada, sento, escrevo, acabou. Então, algumas pessoas têm isso com água. Eu entrevistei uma escritora aqui que era com fogo. Ela falou assim, Monique, eu tenho um negócio com fogo que na hora que eu ligo a boca do fogão, as ideias brotam junto com aquele fogo. Eu olho para aquele fogo ali chamuscando, ou sei lá, no isqueiro, e 5 minutos eu tenho ideias, minhas ideias brotam. E aí a gente estava conversando sobre isso. Cada pessoa tem um elemento, né? Eu já entrevistei autores que precisam ir caminhar ao ar livre. Que aí quando voltam com o livro inteiro na cabeça. É muito interessante isso. Eu também identifico a água. Ou eu estou no banho, ou geralmente na cozinha. Na hora que eu, por exemplo, estou preparando alguma coisa, coloco a mão na água, estou lá limpando um legume, lavando uma louça, aí vem a ideia. Inicialmente eu pensava, não é possível, essa ideia só vem na hora que minha mão está molhada, vou estragar o papel. Aí depois eu parei para pensar, falei, epa, espera aí. Isso é a minha antena conectando com a criatividade. Então, deixa eu colocar um bloquinho aqui e aproveitar. Então, se minha antena de criação, ela se conecta, né? Ela sintoniza o canal aí da criatividade, por que não? Né? E aproveito. É importante isso. Agora, Janete, o teu livro foi publicado em 2020, 2021... Em 2021.
no dia 18 de março de 2021. 2021, já tem aí um chão dentro do mercado. E já que a gente está falando de publicação, você tem planos aí para uma futura publicação ou está cedo demais para falar em livro novo? Eu tenho planos de fazer sim, mas uma coisa é a mente pensar e outra coisa é o cotidiano permitir, né? Então, entre uma segunda parte aí desse livro, né, uma continuação que eu pretendo fazer, não uma continuação para fazer uma saga completa, mas talvez uma outra experiência de leitura legal baseada nas memórias também, né? Porque enquanto criança minha cabeça era um barril cheio de coisa. O seu livro tem quantas páginas? Tem 48, porque pelo fato de ser bilíngue, né? Então ele ocupa um pouquinho mais. Então essas 48 páginas, você tem aí, vamos dizer, metade português, metade inglês. É um livro para ser lido com calma, porque se você lê ele muito rápido, você perde o que você mencionou, né? As mensagens subliminares. Porque em cada momento ele tem uma reflexão. E é uma reflexão que serve para o adulto, serve para a criança, desperta o senso crítico, né, da criança também, que é importante escutar o que os pequenos dizem, né? Isso é muito importante. Conversa era algo comum na minha infância, né? Tanto que eu menciono no livro, a gente conversava muito. E não tinha grito, não tinha ameaça, não tinha, vai bater. Não tinha isso não. Tudo era no diálogo. Era, olha, combinado não sai caro, né? Assim que eles dizem. Sim. Então, era, olha, vem cá, vem aqui perto da mamãe tá ocupada, não fica me gritando lá do outro lado. Então a gente ia lá perto, mamãe, e tal coisa, preciso disso. Olha, agora eu posso. Não posso. Mamãe, quero isso. Não tem jeito. É possível, não é possível. E tudo tinha porquê. Eu era a rainha dos porquês, né? Mas por quê? Eu pergunto tudo. E o pessoal me respondia. Eu já tive uma sensação horrível uma vez, quando eu vi uma senhora, a criança perguntava por quê? A mãe, não sei se era a mãe ou alguém que estava com a criança, respondeu assim, porque eu quero. Isso é resposta? Não é resposta. Aí o que acontece? Você dá um exemplo, as crianças espelham os pais, os adultos, a sociedade, elas espelham os professores, elas espelham tudo. E aí você dá uma má resposta como essa, isso fica guardado. Quando a criança cresce, na primeira oportunidade ela vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, às vezes um pai que é muito agressivo com o filho na forma de falar e até mesmo agressivo fisicamente, ele futuramente ele vai colher aquilo que ele está plantando. Se você planta amor, você recebe amor, né? E as pessoas dizem, mas isso é uma metáfora ridícula. Eu falo, não, porque o mundo, ele gira. Nós não nascemos para vir passear no mundo, nós nascemos para evoluir. Exatamente. A evolução é o processo aí dessa nossa trajetória na vida. As pessoas dizem, não, isso é besteira. Não é não. Se você não evoluir, meu amor, você não anda para frente. Você vai continuar ou parado, ou vai voltar, vai dar 3 passos para trás. Evoluir, gente, você pode evoluir de diversas maneiras. Não é só você ajudando o próximo. A evolução ela tem um leque muito grande, né? Eu sou kardecista e sempre estou lendo, estudando, frequento um lugar. Então a gente tem muito isso como raiz, a evolução, não só espiritual, mas física também. Alimentação, atividade, leitura, existem várias formas de evoluir. Então, a evolução é um ponto muito importante na nossa vida. Quem não evolui, não... É até difícil, né, a gente interagir com uma pessoa
que não quer evoluir ou que não evolui. É muito complicado. Você está tocando em alguns pontos aí muito importantes e, evidentemente, aguçando minha curiosidade para ler o seu livro cada vez mais. Agora, Jéssica, me diz uma coisa. Você, como escritora publicada, qual é o conselho que você dá para os escritores que estão no mercado? Olha, gente, perseverem. Ser escritor independente não é uma tarefa fácil, apesar de o mercado editorial ter dado alguns sinais aí de melhoria, das pessoas terem se interessado mais pela compra de livros, né? Nós concorremos muito com os eletrônicos, né? Os celulares, os joguinhos, vamos dizer, os streamings, né? A pessoa começa a assistir um filme, esquece. Então, é muito importante o livro. O livro, eu digo que ele abre portas. Então, você tem que fazer um marketing mesmo, divulgar, fazer networking. Mas networking não é ficar trocando cartão, não. O networking é você se conectar com pessoas da mesma área, sem concorrência. O Brasil... às vezes as pessoas acham que você não pode trabalhar com outra pessoa que faz a mesma coisa que você. Claro que pode. Existe espaço para todos, né? Cada um tem seu estilo. Eu gosto muito do infanto-juvenil, mas, por exemplo, eu amo ler histórias de aventuras assim, fantásticas, né? Feito as que o Tolkien escrevia, né? O Senhor dos Anéis é um dos preferidos. E então as pessoas não se preocupem, porque eu tenho que ser um best-seller. Não, você tem que ser o melhor que você pode ser com os recursos que você tem. Se por acaso tu te deparar aí na frente, sou um best-seller, parabéns, fantástico. Mas a questão é, não desanime, a cultura de leitura do país precisa ser incentivada. As crianças, é bom incentivar a leitura desde cedo, os pais lerem junto, porque senão é aquele negócio, você precisa ler, mas o pai não pega um livro para ler. Então, se a criança vê que o pai não lê, ela vai seguir que exemplo? Se meu pai não faz, eu não vou fazer. Questiona, né? Ele não faz, por que eu vou ler? E aí pega o celular. E o escritor independente, ele precisa divulgar. Então, você se conecta, participa de feiras, faça encontros com outros escritores, troque ideias. Vocês podem pensar em maneiras de melhorar o repertório, fazer um curso para autopublicação, para não ficar refém de nenhuma editora, você ser dono do seu próprio negócio, você é dono do seu próprio livro. Então, cada pessoa acha a sua solução. O importante é não desanimar. Porque se você pega, por exemplo, no exterior, as pessoas leem. Os brasileiros que moram no exterior procuram livros para os filhos em português, é muito comum, né? E então as pessoas ficam pensando, mas tem muita gente escrevendo. Não, gente, escreva. Olha o tamanho do oceano, não tem lugar para tudo. Cada um de nós tem uma mensagem. Cada mensagem de um livro, ela vai para quem precisa. Às vezes o livro para na minha mão porque eu preciso ler. Às vezes uma mensagem chega no meu celular de uma entrevista, assim, meio que por acaso. Já aconteceu de eu receber uma notificação no celular de uma palestra motivacional interessante, assim, do nada, apareceu ali. E quando eu olhei, aquilo foi bom para mim, porque tinha uma mensagem que podia me ajudar a evoluir, né? Então, essa carreira do escritor independente, ela não precisa ser solitária,
né? Ela pode ser muito prazerosa. Se você esquecer da obrigação, pensa naquilo como uma jornada. É como viajar preocupado com a quilometragem do carro. É mais fácil você viajar preocupado em desfrutar do caminho, as oportunidades. De repente, você já passou aquele caminho e nem percebeu. Porque você vai devagar. Ah, mas eu não sei publicar. Calma, pede ajuda. Eu não pedi ajuda. Eu pedi ajuda. Eu chamei alguém. Eu queria um trabalho bem feito. A diagramação do livro, que foi efetuada pela Paula Leite, que é da editora Adorno, ela fez um trabalho primoroso. Então, a forma como ela colocou as letras, né? Como ela pensou a distribuição dos textos na capa. O que ela fez? Eu fiz esses desenhos em papel canson, papel aquarelado, para usar o lápis aquarelado, porque eu queria esse efeito do traje de criança mesmo, né? Tanto que as pessoas perguntam se é giz, tem a sensação que é giz, mas é a textura do papel. E eu queria que esse efeito da criança que colore fosse passado para o livro, né? Então, eu queria um desenho exclusivo, que não fosse digital. Então, é outra questão. O escritor independente, ele pode pensar, eu vou chamar o ilustrador para deixar o meu livro, agregar um valor para o meu livro, eu quero só uma capa, eu quero que o meu livro tenha textos com letras assim, muito diferentes. Cada um tem uma proposta, né? Então, eu estou falando de várias coisas aqui, porque as pessoas acham que o conselho precisa ser algo assim, olha, você vai em tal lugar, contrata tal pessoa e faça. Não adianta, não existe fórmula pronta. Primeiro porque o seu livro não vai se encaixar em todas as editoras. Cada editora tem uma linha, que eles chamam de linha editorial. Alguns são da poesia, outros são da literatura infanto-juvenil, outros já são dos livros policiais, outros já gostam mais de trabalhar com a área da biografia. Há os livros técnicos, né, da arquitetura, da engenharia. Cada editora tem o seu foco. Então, você tem que pensar, primeiro, escrever seu livro. Depois você preocupa em procurar o caminho para divulgar isso para o mundo. E sempre pensando qual a melhor maneira de fazer sem sofrer. Procura quem já fez, pede conselho. Ah, mas a pessoa não tem o conselho completo. Ok, vai reunindo informações. Eu estou reunindo informações para me tornar uma escritora melhor. Eu sempre posso ser melhor do que eu fui hoje. Eu nem digo melhor do que eu fui ontem, eu falo melhor do que eu fui hoje. Daqui a pouco hoje acaba. Pois é, isso é muito importante, essa consciência do escritor independente ou iniciante, ou que está querendo publicar. O mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo, mas a galera que está chegando realmente no mercado precisa se conscientizar qual é o seu perfil, aonde ele se encaixa, pegar os seus leitores. É todo um processo, não é da noite para o dia. Então, fica aí a nossa dica da nossa autora. Muito bem. Janete, querida, você separou para a gente um trechinho do seu livro para ler para a gente? Sim, eu separei o meu preferido. Ótimo, leia, por favor. Vamos lá, então. Ray conversava muito com a vovó e os pais sobre ser cuidadosa com os brinquedinhos dos outros. Então, para ela, era muito fácil ser educada e generosa com as pessoas com que ela tinha contato. Só que algumas pessoas não são assim. Um dia, Ray estava na casa da avó madrinha, brincando com outros primos um pouquinho maiores. Um deles caiu e ela esticou a mãozinha para ajudá-lo a se levantar. Ele ficou bravo e a empurrou. Ela chorou muito porque achava aquilo tudo muito injusto. E todos os adultos em volta dela tentaram acalmar o coraçãozinho dolorido da pequena, mas ninguém conseguiu. Sabe de uma coisa? Às vezes as pessoas são más com você, mas só por causa disso você não precisa ser má com elas.
O mundo é um lugar para a gente praticar amor e gentileza. E se alguém for mal com você, não guarde tristeza, não. No fundo, aquela pessoa queria ser igual a você. Você é um ser de luz muito especial para o Papai do Céu. Esse foi um trechinho do capítulo 1 do livro. Ai, que delícia, gente! Você tem que fazer formato do seu livro em e-book. Eu acho. Eu deixo aí a minha dica para você fazer. Acho que todo mundo precisa ter acesso a histórias assim. Então, se você não fez audiobook do seu livro, por favor, quando puder, faça. Eu o audiobook estou me sentindo inspirada por você com esses podcasts. E estou pensando seriamente em fazer os áudios em podcast. Porque as pessoas cobram a leitura do livro com a minha própria voz. Aprovadíssimo. E apoiada também. Super apoio você nesse seu projeto. Faça seu podcast. Coloque seu livro em capítulos, em episódios. Vá distribuindo semanalmente, diariamente, mensalmente. Você mesma vai lendo, vai propagando o seu livro aí em diversos formatos. Eu super apoio a ideia de audiobook. Acho excelente. Amei. Agora, Janete, pode falar. Amei a sua sugestão. Agora me diz uma coisa, quem quiser comprar o seu livro, ele está à venda onde? Consegue no teu Instagram? Tem algum site? É só e-book? Tem livro físico? Como é que tá isso? Olha, ele está em e-book na Amazon, na versão Kindle. Então, eu deixei os QR Codes lá nos destaques do meu Insta para facilitar para as pessoas, né? Quem sempre me pergunta, eu já deixo lá o QR Code. Se a pessoa digitar o título A Menina que Viu a Lua na loja Kindle, a Amazon acha também. A versão dele impressa vocês encontram tanto na Amazon quanto em vários sites, porque a editora Adonis colocou na rede holística. Então, se você digita A Menina que Viu a Lua, você encontra ele em Carrefour, Ponto Frio, acha ele em várias lojas. E a própria loja da editora Adonis também tem a venda do livro impresso. Né? Eles deixam lá no próprio Instagram deles também. As pessoas às vezes entram em contato pelo WhatsApp da editora, que fica lá no Instagram. Eu quero adquirir o livro e tal. Então, assim, há várias formas, né? Pode mandar um direct para mim, falar, você ainda tem um livro, quero comprar? Claro, pode mandar uma mensagem, recebo com muito carinho. Que maravilha! Só para recapitular, fala novamente para gente o seu Instagram, por gentileza. Janete Vieira da Silva Oficial. Lembrando que o Janete escreve como Janet, Janeth, Vieira da Silva Oficial, tudo junto. Muito bem, querida! Que delícia foi receber você hoje aqui no meu podcast. Eu ficaria conversando com você pelo menos mais 2 horas. Você é uma pessoa agradabilíssima, simpaticíssima. Eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado vir aqui falar sobre o seu trabalho, me dar a oportunidade de divulgar o seu livro, dizer para você que eu amei cada parte da nossa conversa e te desejar sucesso hoje e sempre. Muitíssimo obrigada. Gratidão, Monique, foi uma honra. O seu trabalho é lindo. Continue divulgando, espalhando esse amor, essa luz, porque cada livro tem sua mensagem e cada pessoa vai receber essa mensagem para transformar a vida dela. Né? Fiquei muito feliz. Gratidão. Querida, muitíssimo obrigada, tá? E a gente vai se falando. Espero que a gente fez
Mais parcerias em breve. Não pare de escrever, ouviu? Obrigada. Um beijo. Muito bem, gente. Essa foi a nossa autora de hoje, Janete Vieira da Silva, com seu livro A Menina que Viu a Lua. Que conversa deliciosa, né? Muito bem, vou me despedindo de vocês por aqui. Qualquer coisa, sigam o meu Instagram para mais dicas literárias, mais maratona de lives. Mês que vem a maratona começa no dia 5. Eu espero todos vocês com mais autores, com mais bate-papo literário lá no Monique MM18. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro. Beijo, até a próxima!